Meus irmãos, essa é uma história muitíssimo conhecida. Por isso eu gostaria já de pular para o verso de número 8. Nós vamos ter como objeto de estudo o verso 8 e o verso 9 de Mateus 25. Os versículos falam a respeito das 10 virgens. Todos nós já conhecemos a história das 10 virgens. Haviam 5 delas prudentes, 5 delas loucas. Quando chega o momento em que o noivo chega, o esposo chega, a gente conhece a história de que 5 delas não estavam preparadas. Eu quero refletir hoje a respeito de azeite. Qual é o azeite que você tem carregado? Você tem azeite suficiente para que, se o noivo voltar hoje, você esteja pronto, em nome de Jesus? A gente não pode, meus irmãos, depender dos azeites dos outros. A gente precisa ter a nossa própria reserva. Nós precisamos ter azeite sempre pronto, sempre preparado. Verso de número 8 diz o seguinte: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e compre-o para vós. Verso de número 10: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Diga amém. Eu queria que você já dissesse com autoridade espiritual: ninguém pode emprestar intimidade com Deus. Meus irmãos, ninguém pode emprestar a sua intimidade com Deus para alguém. Ninguém pode. Uma pessoa pode vir à igreja através da fé, da oração da sua esposa, através da fé, da oração da sua mãe, através da fé, da oração de um pastor. Mas uma pessoa não pode viver uma vida inteira dependendo da fé de outras pessoas. Tem gente dentro da igreja que conhece o Deus do pastor, mas não conhece o Deus de si mesma, porque não tem ainda tido a intimidade necessária com Deus. Não adianta nada você vir à igreja, não adianta nada toda quarta-feira, todo domingo você ouvir a palavra de Deus e não desenvolver intimidade com Ele. Quando nós nos apaixonamos lá no passado, os que são casados e os que estão noivos, os que namoram sabem disso, nós primeiro precisamos nos aproximar da pessoa desejada. Primeiro precisamos conversar com elas. Depois tivemos que mostrar a nossa intenção, o desejo do nosso coração. Estabelecemos uma relação, estabelecemos um relacionamento. E tem que ser da mesma forma com Deus. Eu não posso conhecer a Deus se eu não tenho intimidade com Ele. E a intimidade com Deus vem como, pastor? Vivendo uma vida separada para Ele, uma vida de oração, uma vida de santidade. Ai, pastor, eu tenho que ser santo. Tem que ser santo, sim, tem que ser santo. Nós precisamos ser separados. A palavra santo significa separado. Se eu não me separo para Deus, eu não vou ter a intimidade necessária para que quando Ele volte, eu tenha as minhas lâmpadas acesas e o meu azeite na reserva. Diga amém. A experiência com Deus, ela não é transferida conforme a gente transfere um objeto. Tem gente que não ora, e não ora por quê, pastor? Porque sabe que tem pessoas orando por elas. Tem gente que não busca a presença de Deus, porque sabe que tem gente buscando por elas. Tem gente que não lê a palavra de Deus, porque sabe que tem gente lendo por ela. Tem gente que vive da leitura oficial. O que é a leitura oficial? Nós acabamos de fazê-la. Nós lemos o versículo base da nossa meditação, e a pessoa sai da igreja e não consegue nem se lembrar o que foi lido na hora do culto. Quem se lembra o que o bispo pregou pelo domingo? Quem pode falar: pastor, o bispo pregou o evangelho de Lucas, pregou o Deuteronômio, pregou
Oséias, o que o bispo pregou no último domingo? A gente não se lembra. A maioria obrigado Lucas, a maioria das pessoas não se lembram, porque tem vivido uma vida rasa, uma vida de superficialidade espiritual. Nós precisamos ir no profundo. A gente precisa pedir a Deus para mudar o nosso nível de espiritualidade, para que a gente chegue ao tempo de ter tanta intimidade com Ele, ao ponto de reconhecermos a sua voz e de sabermos que tudo aquilo que está escrito vai se cumprir. Tem cristão, ou melhor dizendo, crente, que tem visto aquela informação de que Jesus está voltando como uma simples informação. Eu tenho ouvido tanto: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, que eu começo a duvidar, ou achar que Ele vai voltar daqui a 50 anos. Hoje pela manhã, infelizmente, bem cedo, a irmã Adelaide me mandou uma mensagem. A sua irmã faleceu agora de madrugada. A irmã Adelaide, que está aqui toda quarta-feira. Depois, se você puder entrar em contato com ela e tentar confortá-la de alguma forma. Fechou os olhos. Hoje Jesus voltou para ela, ou talvez não tenha sido Jesus que veio recolhê-la. A gente precisa entender a seriedade disso. Quando a gente ouve Jesus está voltando, não é uma mera informação, não é apenas uma manchete de jornal, não é uma manchete de um telejornal, é a maior verdade que nós devemos crer e devemos estar prontos, preparados, para que quando Ele volte, a gente seja achado em vigilância. Não adianta nada eu conhecer a Escritura e não aplicá-la. Não adianta nada eu viver dentro da igreja e não ter uma reserva espiritual. Já viu o crente 6 horas? 6 horas por mim. Pastor, 6 horas por mim, 6 horas por mim. A pessoa não tem o trabalho de se dedicar ao momento de oração. Tem gente que quer passar a eternidade com Deus, mas não consegue vir num culto de 2 horas. As pessoas não entendem que a nossa eternidade começa aqui, na intimidade com Deus, no conhecimento com Deus. Mas vai chegar uma hora para todos nós que a luta passa a ser pessoal. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que buscar, eu tenho que sacrificar, eu tenho que abdicar da minha carne para fazer a vontade de Deus. Vai ter uma hora que você precisará lutar sozinho. A igreja ajuda, ajuda. O pastor ajuda, ajuda. Os irmãos ajudam, ajudam. Mas haverá um momento da tua vida espiritual que é você quem tem que andar sozinho. Mas como é que eu vou ter forças para andar sozinho se eu não consigo sequer ter preparado o meu azeite? Não dá para viver do azeite do outro. Nós vimos aqui agora, essas mulheres loucas pensaram que em qualquer momento, ou melhor, no momento da dificuldade, alguém estaria pronto para ajudá-las. A gente tem pensado que todos nós seremos como o ladrão da cruz. Quando eu for morrer, eu vou pedir perdão. Quando eu tiver consciência da minha morte, eu vou pedir perdão e Deus vai me levar. Simples assim. Aí a pessoa que se separou, a pessoa que se dedicou, a pessoa que obedeceu, a pessoa que se entregou, vai ter o mesmo destino daquele que não fez nada por Deus. Cadê a justiça de Deus? Eu falava outro dia que o juízo sobre mim, o juízo sobre a pastora, será maior do que o juízo sobre vocês. Nós conhecemos a palavra, nós ministramos a palavra. Eu não posso exigir de Deus que o teu julgamento tenha o mesmo peso que o meu. Não posso. Imagina, eu venho aqui, prego santidade, prego a palavra, e na minha intimidade eu sou um porco espiritual. Na minha intimidade eu não honro a minha esposa. Na minha intimidade eu não educo os meus filhos conforme a palavra. Como é que eu vou querer? Como é que eu posso imaginar que Deus vai ter o mesmo juízo sobre mim? Não pode. Ou tudo aquilo que nós aprendemos de Deus não é verdade. Não é verdade. Quando Deus vier, Ele vai ter misericórdia e vai me salvar. Mas eu estou no tempo da graça. Por acaso a graça é uma liberalidade para você pecar?
Por acaso o tempo da graça te exime de jejum? O tempo da graça te exime de oração, de vida santa, de entrega, de rendição ao Senhor? Não, o tempo da graça, meus irmãos, veio para nos mostrar o amor de Deus, veio para nos mostrar a misericórdia de Deus, mas há um preço a ser pago. Se fosse simplesmente pela graça, por que Jesus passaria por tudo que passou? Se Deus tivesse determinado que nós seríamos salvos independentemente de qualquer coisa, por que Ele viria, o Filho dele, passar por tudo o que passou? Eu não gosto de ver a minha filha, uma das minhas filhas, dos meus filhos, batendo o dedo na parede chorando. Imagine ver o meu filho sendo carregado, arrastado pelos cabelos, arrancando a sua barba, tendo a sua barba arrancada com as próprias mãos, tendo coroa de espinho na cabeça, sendo açoitado, perfurado, humilhado, cuspido, agredido, física, espiritual, emocionalmente. Qual é o prazer de Deus nisso? Nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar preparados. Talvez Jesus volte para você hoje. Está amarrado, pastor, eu não quero morrer hoje, nem eu quero que você morra, que você viva como viveu Matusalém, que eu viva como viveu Matusalém. Mas Jesus pode voltar para mim hoje. Olha o mundo como está aí fora. Não faz nem um mês eu fiz o sepultamento da irmã Sebastiã. Na mesma semana morreu um vizinho, amigo de infância da família da minha esposa. Hoje morreu a irmã da dona Adelaide. Amanhã vai morrer outro. Amanhã vai morrer outro. Vai chegar um momento que nós fecharemos os nossos olhos. Nós não podemos achar que vamos virar pedra, meus irmãos. A gente precisa cuidar da nossa alma, a gente precisa cuidar do nosso espírito. Chega um momento que a luta é pessoal. Nós precisamos estar pronto com a nossa santidade, com a nossa entrega, com a nossa obediência. Ah, mas a minha esposa é fiel a Deus. Amém, ela vai ser salva. Deixa eu não ser fiel a Deus para ver se eu vou ser salvo. Deixa eu levar a minha vida espiritual de qualquer forma, como muitos estão dentro da igreja têm vivido. Deus não é capacho, Deus não é servo, Deus não é empregado, Deus não é garçom. Deus é Senhor absoluto e soberano, soberano sobre todos nós. E por que a gente continua insistindo em viver uma vida espiritual do jeito que a gente deve? Do jeito que a gente deve não, do jeito que a gente acha que deve viver. É de qualquer jeito as coisas de Deus? Não? Sim ou não? Lembram de Uzá? Uzá foi salvar a arca de cair no chão. Pegou na arca. O que Deus fez com ele? O matou. Ah, mas Deus é perverso. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que a gente vive a nossa vida espiritual. Safira e Ananias mentiram ao Espírito Santo de Deus. O homem mentiu, morreu diante dos apóstolos. A mulher teve a oportunidade de falar a verdade, de se entregar de fato. Falou a mesma mentira que o marido, morreu, sepultada no mesmo dia. Não é de qualquer jeito, gente. Não é de qualquer jeito. Deus não é obrigado a me aceitar do jeito que eu sou. Tem gente moldando o evangelho, tem gente pregando o evangelho para ver a igreja cheia. Eu já te falei aqui 1 milhão de vezes, vou repetir. Eu não me importo se a igreja está cheia de gente vazia. Eu não quero esse culto, essa reunião cheia de gente vazia. Eu prefiro que tenha 10 pessoas salvas toda quarta-feira do que ter 50 perdidas para o inferno. O meu papel não é te agradar, o meu papel é trazer a verdade de Deus. Doa em você, doa em mim, doa em quem doer. Essas mulheres acharam que podiam viver a vida de qualquer jeito. De qualquer jeito. Ah, quando Jesus voltar, eu vou correr, vou ajeitar a minha vida, vou pedir perdão e pronto, estou salvo. Não está. Esta é uma grande lição. Mas hoje nós vamos aprender que não devemos viver esperando o azeite do outro. O azeite do outro pertence a quem? Ao outro. A santidade do outro pertence a quem? Ao outro. A vida espiritual do outro pertence a quem? Ao outro. A sua pertence a Deus. A sua pertence a Deus. Ai, pastor, o senhor só vem com esse tipo de mensagem. Gente, o azeite pode iluminar o caminho dos outros, mas não é para você.
não é para você. Enquanto eu depender da oração dos outros, enquanto eu depender da intercessão dos outros, eu não vou ter intimidade com Deus. E se eu não tenho intimidade com Deus, eu sou carne, e carne não entra no reino. Quem é nascido da carne é carne. Jesus diz: é preciso nascer da água, é preciso nascer do Espírito. Quem não é nascido da água, quem não é nascido do Espírito, não herda o reino de Deus. Olha o que as virgens disseram: dai-nos do vosso azeite. Elas descobriram tarde demais, mas o problema delas não foi à meia-noite quando Jesus voltou. Não foi no momento que Jesus voltou, porque elas estavam com as suas lamparinas vazias desde antes. Um casamento não acaba de uma hora para outra. Um ministério não morre de uma hora para outra. Uma pessoa não cai de uma hora para outra. Uma pessoa não se desvia de uma hora para outra. Uma pessoa não é salva de uma hora para outra. Esse azeite dessas mulheres não acabou naquela noite. Todas estavam no mesmo lugar, todas tinham lâmpadas, todas tinham azeite, todas receberam o convite para a festa, todas adormeceram, mas apenas a metade delas tinha o azeite suficiente. Se nós olharmos hoje para a igreja, e eu me refiro à igreja de Cristo, eu não ouso dizer que metade do mundo vai ser salvo. Eu não ouso, a não ser que seja pela pura graça e pura misericórdia de Deus. Não podemos brincar, meus irmãos, de sermos cristãos. Não podemos brincar de sermos evangélicos, não podemos. A gente vê o servo da treva defendendo a sua fé com unhas e dentes. A gente vê um servo das trevas adorando Satanás sem vergonha. A gente vê pessoas se escondendo de falar, se escondendo no meio do povo, dizendo que é crente. Qual é a sua religião? Eu não tenho religião, acredito em Deus. E Jesus olhando: você é cristão? Eu? Cristão não. Eu até acredito em Jesus, mas eu não sou cristão não. E Jesus só te olhando. Aí lá no teu trabalho: você tem religião? Não. Eu até acho que a Bíblia é boa, mas também não acho que é tudo aquilo. Outro dia eu peguei um carro de aplicativo com um motorista católico, ferrenho. E aí ele começou a discutir comigo, dizendo que a Bíblia não poderia ser levada a séria, porque foi escrita pelos homens. Eu me lembro até do que o bispo falou uma vez: e seria o quê? Um cachorro para escrever a Bíblia? Seria uma vaca usada para escrever a Bíblia? Não deveria ter sido escrita por homens. Mas Pedro diz que toda a Escritura Sagrada, toda, é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Um homem que está da igreja, um homem que está enganado, um homem que quando chegar à volta de Jesus, se não se converter, se não despertar, não terá azeite para acender a sua lamparina e seguir o seu noivo. Jesus vai voltar, sim ou não? Sim ou não? E você vai com ele ou não? Uma vez, o pastor Marcos Nassif, infelizmente ele faleceu há 2 semanas, um homem de Deus. Eu fazia um curso com ele quando eu não era da Palavra da Fé. Toda segunda-feira a gente tinha um curso de liderança. E uma vez ele me perguntou: James, se Jesus voltasse agora, como você se sentiria? Eu falei: pastor do céu, Jesus não pode voltar agora não. Se ele voltar agora eu estou perdido. Respondendo a sua pergunta, eu morro de medo de Jesus voltar agora. Passado alguns meses, ele fez a mesma pergunta para mim. Eu respondi: pastor, hoje eu tenho menos medo. Se hoje ele me perguntasse, eu diria que ele volte. Que ele volte antes que eu me perca de novo. Amém? Eu também já contei aqui, mas tem gente que não ouviu. Lá na Santa Terezinha, quem conhece o bairro da Santa Terezinha? Pertinho daqui. Eu participava de uma célula. E a dona da casa, eu não tenho razão para acreditar que ela estaria mentindo, ela nos contou, a minha e minha esposa, pastor Adriano, que um dia o marido dela chegou do trabalho, sorrindo, feliz, contente, alegre, tomou seu banho, separou a sua roupa, falou para ela assim: eu quero ir com essa roupa. Deixou a roupa lá no sofá e foi dormir. E morreu. Não despertou mais. Mas por que ele chegou tão feliz? Por que ele chegou, separou uma roupa? Por que ele falou para a esposa: eu quero ir com esta roupa? Porque ele já sabia o destino da alma dele.
Ele já sabia que iria ser recolhido e ele já sabia para onde iria a alma dele. Estava feliz, contente, porque sabia que repousaria nos braços do Senhor. E hoje? E se agora fosse a meia-noite e agora Jesus aparecesse diante de você, para onde você iria? Ai, pastor, o senhor está me chamando de pecador? Preciso? Não preciso, eu também sou. Ah, pastor, o senhor está condenando a minha alma ao inferno? É igual o aluno que não faz nada na escola o ano inteiro, aí é reprovado e fala para o pai, com perdão da palavra, um pai vagabundo que vai lá na escola brigar com o professor. Ah, o senhor reprovou meu filho. Cadê as notas dele? Deus não condena ninguém. Deus não quer condenar a sua alma, mas se você não tomar uma posição como essas virgens prudentes, a sua alma vai ser condenada. Vai. Não vou te enganar, porque se eu não tomar cuidado, a minha alma também vai perecer no inferno. Aqui a gente fala assim, né? Lá fora, as pessoas: o inferno não existe. O inferno não existe. Demônios não existem. O diabo não existe. Gente, a gente faz o que com a Bíblia então? O que eu faço com a palavra de Deus? Queimo, jogo fora, porque a palavra diz que existe. A palavra fala sobre a condenação. A palavra fala sobre salvação. Eu faço o que com esta palavra? Esses dias atendi uma mulher na sexta-feira, se não me engano. Aí eu comentei do batismo. Quando Deus falar comigo, eu vou me batizar, porque Deus fala comigo. Falei, irmã, mas Deus já falou. Jesus diz, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. Mas não, pastor, eu não vou ouvir o homem. Aqui, ela me disse isso. Pastor Mauro estava aqui, eu olhei para ele e falei, Mauro, o que a gente faz com os profetas? A gente apaga da Bíblia? Porque Deus usa quem para falar a respeito dele? Mas ela tinha intimidade com Deus, ela ouvia a voz de Deus, mas ela não estava preparada para descer as águas. Que intimidade é essa? Que voz, de qual Deus ela tem ouvido? Se Deus fala comigo, como é que eu vou me negar ao batismo? Se Deus fala comigo, se Deus me chama, como é que eu vou negar o chamado de Deus? Por que as pessoas negam? Porque não tem azeite suficiente. E o azeite é colhido como? Leitura da palavra, vida de santidade, louvor, adoração, jejum, separação, gente. Não tem outro caminho. A porta é estreita e o caminho é apertado. Uma hora vai chegar uma luta, e vai chegar, como já chegou tantas e você venceu pela graça de Deus. Mas vai chegar uma luta que talvez você pense: agora o que é que eu faço? É você, não sou eu. Não sou eu. É você que tem que dedicar a sua vida a Deus. A minha vida está dedicada a Deus. Essa mulher falou para a pastora Adriana assim: ai, pastora, não se preocupa não. A minha esposa respondeu: não estou preocupada não, já me batizei. Simples assim, gente. A gente está acostumado a ouvir pregações que inflamam o nosso ego. A gente está acostumado a ouvir pregações que falam que vai ficar tudo bem, que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é bom, Deus é amor, Deus quer te salvar, Deus quer tudo isso. Mas Deus não é capacho de ninguém. Ele é Senhor e nós somos servos. Amém? Qual foi o maior erro dessas virgens? Quem se arrisca a me responder? Um de cada vez. Não, como dizia minha ex-chefe, não peleiem, não se peleiem, não se peleiem. Qual foi o erro delas? Fala, seu Wilson. É o que, rapaz? A falta do azeite. E qual tem sido o teu erro hoje? O delas a gente já acabou de identificar. Foi não ter se preparado para o retorno de Jesus. E qual é o teu erro hoje? Responda no teu coração. Qual é o teu erro hoje? O que está faltando que você ainda não fez? Se Deus te colocasse hoje em cima de uma balança, você seria achado em falta? A gente vive hoje uma geração que terceiriza tudo o outro vai, tudo o outro faz. A hora, não, a minha mãe já está orando, não, minha esposa já está orando. A gente tem terceirizado tudo. Se nós continuarmos a terceirizar o nosso plantio, quem vai colher vai ser outro.
Se você entregar o seu plantio para outro, quem vai colher vai ser você? Não vai. Se você deixar a tua salvação na mão de outro, eu sinto muito em te dizer, olha, o risco que você está correndo é grande demais. Grande demais. Essas mulheres não foram surpreendidas, elas estavam vivendo uma vida relaxada espiritualmente. Se você tem feito isso, eu te imploro, em nome de Jesus, se conserta a tempo. Começa a buscar intimidade com Deus. Não venha só frequentar a igreja, não venha só ouvir o pastor falar e não guardar o que está sendo dito. Apresenta a tua vida no altar de Deus, entrega ela ao Senhor Jesus, para que o teu azeite fique cheio, para que quando Ele volte, você seja resgatado como igreja do Senhor. Vamos ler todo o versículo, todos os versículos para a gente finalizar. Então o reino de Deus dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aqui é o risco que a gente corre. Jesus está demorando demais para voltar. Jesus está demorando demais. A gente começa a baixar nossa guarda, e aí, meu amigo, minha amiga, vai ser tarde demais. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Consegue imaginar o desespero dessas mulheres? A gente lendo o texto frio não consegue imaginar a cena, mas imagine você vendo as portas do céu se fechando diante de ti, e você gritando em desespero: Senhor, abre, abre, abre. E Jesus olhar para você e dizer: em verdade vos digo que não vos conheço. Mensagem de hoje, verso 13: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, vigiai. O que é vigiar? É estar atento o tempo todo, o tempo todo. Nós precisamos ser pessoas que desejam, que esperam, mas também que apressam a volta de Jesus. Nós devemos desejar estar com Jesus logo, meus irmãos, logo. Esse mundo não vai melhorar. Esse mundo, cada dia que amanhecer, vai amanhecer pior. As pessoas não irão melhorar. Quem já serve as trevas continuará servindo as trevas. Quem já faz maldade continuará fazendo maldade, porque não querem saber de Deus. Vigiai, esteja atento. Cuida da tua vida espiritual, cuida da tua alma. O teu espírito vai voltar para Deus, pertence a Ele, mas a tua alma, quem decide o destino é você. Ou vai dar para ela paz ou tormento eterno, e não há outro caminho. Não há outro caminho. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Quem é este? Jesus. Se entregue a Ele e esteja atento espiritualmente, porque a qualquer momento. Os apóstolos perguntaram para Jesus: quando será esse dia? E Jesus respondeu: nem ao Filho é dado saber essa informação. Nem Jesus sabe o dia que Ele vai voltar. Imagine nós. Se nem Jesus sabe, o que nós devemos fazer? Vigiar e ficarmos atentos em todo o tempo, porque a qualquer momento Jesus volta. O fim está próximo, meus irmãos. Os sinais estão aí. Os sinais estão todos aí para quem quiser ver. Não demora muito e Ele volta. E volta para buscar quem? A sua igreja. Então você precisa não estar na igreja, você precisa ser igreja para subir com Jesus e governar com Ele e viver uma vida sem luto, sem dor, sem choro, sem tristeza, uma vida de paz e alegria perpétua.